Olá pessoal, no dia de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi o dia 23 de janeiro. Eu fiz alguns registros de algumas partes que eu considero interessante no dia. Essa planta aqui ela é típica da região, então em várias partes que você caminhar aqui pelas estradas você depara com ela. Eu acho ela diferenciada no design das folhas, eu acho muito lindo esse conjuntinho aqui. Parece uma rosa olhando de cima. Aqui é uma mini flor. Essa flor, ela parece aquelas florzinhas que as manicures pintam nos cantinhos das unhas, pois ela é pequenininha e caberia em uma unha. Ela é muito bonitinha, muito delicada e quase que passa despercebida por ela ser muito pequena, mas quando você se aproxima e olha, você vê que ela tem uma beleza extrema. Pode ver a distância, ó, ela some. Aí você se aproxima, você vê que é um buquezinho de flor miniaturas, mini florzinhas. Eu achei muito bonitinho, é a primeira vez que eu vejo e, pelo que eu entendi, ela dá em vários pontos da região, em vários cantinhos. Aí precisa ficar bem atento para ela não passar despercebida. Aqui eu quis registrar essas manchas no maracujá, isso dá devido ao sol, tá? Maracujá e sol não combinam muito. Essa flor tinha chovido e aí a chuva foi embora e deixou assim, molhadinha, e eu achei muito bonitinho esse efeito. Interessante que ela dá num cipó bem fininho e ela dá tanto no chão quanto em cerca, tipo assim, ela dá no chão, só que ela vai se expande. Aqui no caso ela permaneceu no chão porque não tinha nada em volta para ela subir. Mas se estiver perto de cerca, ela sobe em cerca, se estiver perto de árvore, ela sobe em árvores. E eu acho o design dela bem diferenciado. Olha só, tem ela nessa cor roxa, clarinha, e tem ela num roxo mais escuro, tá bom? Esse aqui é um outro tipo de flor da região. Eu acho interessante nesse conjunto de flor é que ela dá tom sobre tom, ou seja, as primeiras que saem fica roxinha mais escuro, na verdade isso aqui é uma mistura de roxo com pink, tá? Então fica mais escurinha e na medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais clarinha, tá? Então fica tom sobre tom. E eu acho isso muito interessante porque aqui nós temos explicitamente alguns elementos do design, tá? Então a gente pode ver que existe tom sobre tom na natureza o tempo todo. Eu estou dentro do galinheiro do pai. Nessa data, esse galinheiro era desse tamanho, tá? E aqui eu tô registrando essas árvores porque eu fico pensando assim, gente, esse galinheiro aqui tá muito chique, pois as galinhas têm até jardim. Então eu estava filmando aqui com esse tipo de pensamento, esse tipo de florzinha dentro do galinheiro elas não tiram. Aí tinha essa aqui que me chamou a atenção porque elas têm as cores do Brasil, verde e amarela, exatamente, verde e amarela. Tava bem aqui no meio das plantinhas. Então aqui tem uma cerca que o meu pai colocou por causa dos pintinhos das galinhas, né, para não ficar solta há muito tempo no quintal. E aí elas ficam aqui durante o período de tempo. Só que nesse dia aqui, nesse momento, o meu pai já tinha soltado elas, então elas estavam na área externa, tá? Porque elas gostam muito de ciscar. Aí eu aproveitei para registrar aqui os ovos que estavam no ninho, tá? São no total 4 ninhos. São 3 ninhos na área interna, que está coberta por telha, e mais um ninho na área externa, na área de fora, que também está com um pouquinho de telha cobrindo. Então, ó, você pode ver que o pai fez aqui uns ninhos bem aconchegantes. Olha só que ovos graúdos. Graças a Deus, uns ovos bem bonitos. E aqui a gente separou porque tem galinhas que vêm, tá? E pisam em cima. Então, a gente colocou ali bem separadinho, tá vendo? Aqui é o galinheiro que tá nessa estrutura inicial, tá? Essa estrutura aqui, ela é improvisada. E eu tô registrando aqui todo o capricho e cuidado do meu pai. Ele é uma pessoa extremamente organizada e detalhista. Então ele gosta de cada coisinha no seu devido lugar.
Então, mesmo na simplicidade, o que me chamou a atenção aqui é a organização e a limpeza. E eu estou registrando com esse objetivo de ficar aí para a memória. Então, aqui ele fez uma portinha para ir para a área externa, tá vendo? Aqui nessa área externa aqui, bem na minha frente, ele usou essa peça para colocar água, aquela forminha de bolo, e dentro dessas mangueiras pretas tem um ninho também, ó, e aqui tem uma cobertura de telha, que é a varandinha do galinheiro. Pensa o tanto que essas galinhas estão muito chique, né? Tem casinha com varandinha e com jardim. Pois é. Então aqui essa é a área, tá? A área inicial. Essa área ela foi duplicada porque a família da galinha aumentou. Quando eu cheguei aqui, só tinha um casal, tá? Eu brinco que é o casal, o Miss Universo e o Mister Universo, porque os dois são extremamente lindos. Não é porque é do meu pai, não, mas porque são muito lindos. Então eu estava aproveitando aqui e registrando cada detalhe aqui que me chama a atenção. Essas árvores bonitas daqui da região que estavam enfeitando aqui. E aqui eu filmando, tá, gente? As plantinhas, as árvores, a dimensão do galinheiro. E foi muito bom ter feito isso nessa data, porque o galinheiro já não está assim mais. Houve algumas modificações. Essa é uma das importâncias que eu acho do registro, é que as coisas vão mudando muito com o tempo, né? E nesse caso aqui, a família aqui das galinhas eram pouquinhas, mas hoje já tem algumas a mais, tá? Hoje nós temos aí um total de 15 galinhas, tá? No total, contando com galos, pintinhos e tudo, já estão 15. Lembrando que quando eu cheguei em dezembro, só tinha um galho e uma galinha. Então aqui é a área deles, ó, eles amam ficar debaixo dessa árvore aqui. Essa é uma árvore bem diferenciada, ela dá uns designs nas pontas bem bacana. Eu falei com o pai, isso aqui você tem que manter, isso aqui não pode tirar não, porque ela é muito bonita. Então olha só, ela vem, esse cipózinho, ó, e gruda na cerca, aí ela vai se enroscando nos buraquinhos da cerca. Olha isso, gente, que perfeição, que detalhe, olha isso, olha esse detalhe. A forma dela, olha, eu fico encantada com ela, fico fascinada. Então ela tá aqui subindo na cerca e indo lá para a árvore também, tá? Para a árvore do lado de fora. E aí o que acontece? Quando o sol tá muito forte, a galinha e o galo gostam de ficar ali debaixo. Como a família aumentou e nós temos mais galinhas, a maioria fica ali debaixo num determinado horário. É muito interessante. Então é isso, tá? Esse é o galinheiro e vou terminar o registro do galinheiro nessas florzinhas aqui que eu acho um charme. Bem, aqui nós temos um pedacinho da horta que está em frente à janela da cozinha. Aqui nós temos alguns pés de limões, de laranja, couve e essa cebola. O pai mexeu aqui, modificou, então ele adubou, consertou, essas madeirinhas aqui em volta não existem mais. Hoje essas cebolas estão bem saudáveis, bem bonitas. E esse pé de chuchu aqui arrancou a mangueira ali e tirou toda a nossa água da caixa. Então precisou ser mexido. Mas aí tá aí o registro, tá? Aqui eu tinha capinado essa área aqui, tinha enchido de matinho. Então vocês podem ver que tá bem limpinho, varridinho. Tava muito gracioso, então eu quis registrar. E eu havia mantido esse verdinho aqui, que é um conjunto de plantinha que dá umas florzinhas brancas, porque eu tinha achado bonitinho. Tava muito verdinho, vocês podem ver a área da frente da casa, tudo capinadinho, tudo limpinho. Só que com o passar do tempo, depois de ter passado o período maior da chuva, esse matinho aqui não ficou verdinho assim, cheinho mais. Então eu capinei e tirei pela segunda vez, tá? Houve a capinagem pela segunda vez agora bem recente, tá? Antes de eu vir aqui para o centro da cidade. Então essas plantinhas não existem mais. Mas aqui, ó, é um matinho que dá um monte de florzinha branquinha. Então aqui tá o gramado na área da frente que cresceu e precisa ser cortado, tá? Aparado, na verdade, esse é o que quando eu cheguei já tinha. E aqui, ó, essas árvores não existem mais aqui, tá? Elas foram trocadas de lugar. Porque eu falei com o pai que tem tipos de árvores que você não planta na frente da casa, né? Porque a frente da casa, na verdade, a prioridade é a jardinagem, tá? Porque na minha forma de pensar, a jardinagem ajuda a valorizar mais o imóvel, tá? Parece que não, mas sim, é um complemento muito agregador. Então, como ele plantou pé de manga na frente da casa, eu achei que ia atrair muita sujeira, mosquito, bicho, né? Pensa, um pé de manga enorme na frente da casa, caindo um monte de manga no chão, né?
Então, para não ficar esse tipo de situação, nós mudamos o pé de manga lá para os fundos e à frente da casa aqui nós vamos dar prioridade a jardins. Inicialmente estamos começando com o plantio de gramas, tá? Para depois a gente começar a remanejar plantas com flores, outras que eu considero apropriada para jardim. Aqui nós temos um casal de canarinhos, tá? Meu pai fez uma casinha para eles aqui e esse canarinho, esse casal, acabou criando aí, desenvolvendo mais 4 canarinhos. Então hoje a família está em 6. Olha essa planta, ela é muito diferenciada. Parece um pomponzinho, né? Apesar que tem uma outra forma de pompom rosa, que também dá tom sobre tom, mas aqui aproxima também. Então, como ela é muito diferenciada, eu não podia deixar de registrar. Ela estava tão bonitinha, entrou aí. Aqui nós temos uma galha que aparentemente, ó, não parece nada demais, mas quando você aproxima, você vê que ela tem uma riqueza de detalhes nessa flor aí. A florzinha da prosperidade, olha só que bonitinha quando aproxima mais, né? E tá bem aí enfeitando o nosso quintal, tá? Então, quando é assim, flores assim, a gente vai deixando, tá? E ultimamente a gente não tem capinado outras áreas, a não ser a região onde a gente tá ficando, tá? Essas áreas aqui, meu pai antes mandava roçar, capinar, passar máquina. Hoje em dia nós estamos mantendo a natureza típica da região. Que ó, essa daqui é uma das que mais dá aqui na região também. Essa aqui ela é diferenciada. Enquanto ela tá nesse tamanho menor, ela fica nesse design bem bonito, sabe? Só que depois quando ela vai aumentando de tamanho, crescendo, aí já não fica tão bonito mais. Mas olha só que riqueza de detalhes. Ela dá inicialmente vermelha, depois ela fica na cor verde. Gente, olhar isso aqui atentamente, com muita atenção, você vê que é muita riqueza de detalhes. E aqui nós temos um tipo de flor da região que parece da família das orquídeas. E aqui nessa região tem. Então esse aqui é o terceiro tipo de modelinho de orquídea que eu vi aqui, tá? Esse aqui parece ser uma mini orquídea, porque ela não dá maior do que esse tamanho. Tá vendo? Na ponta do meu dedo ela geralmente dá nesse tamanho. E aqui tá bem em frente o nosso terreno, tá? Tá na estrada, na frente, que passa na frente da porteira da casa, ó. Então eu vi, isso era um final de tarde, sabe assim? Tava passando para poder ir lá para a residência fazer a colheita do maracujá, né? E acabei vendo ela aí no caminho. E esse tempo aí tava temporada de chuva, então vocês podem ver que tem algumas partes que tá até molhado. Aqui eu já estou dentro da residência onde eu faço a colheita do maracujá. E essa planta, ela deu bem na entrada. E olha só que riqueza de detalhes. Cara, é fascinante. Olha só isso. Branco, fundo branco, termina com as bordinhas roxas. Gente, no céu tem designers demais. Olha isso aqui, que perfeição. Cada detalhe. Vou ficar em silêncio para você observar melhor. Olha só esse tamanho de flor. Mais uma flor parecida àquelas que as manicures pintam nos cantinhos das unhas. É uma mini florzinha, mas aqui na cor amarela, tá bom? É outro tipo de flor aqui da região. Gente, o que mais dá aqui nessa região, além de uma natureza exuberante e ricas em detalhes, são flores. Olha só essa daqui, vai abrir. Isso aqui vai dar um cacho de flor muito lindo. Mas por enquanto aqui tá só os botões, tá? Essa aqui é uma das flores mais lindas aqui da região. Então hoje encerro por aqui, tá? O dia 23. Até mais.